Sejam bem-vindos todos que nos veem lá de casa ao canal Mateus Governo, o nosso canal tradicional, o nosso canal espiritual. Fazendo o que eu sempre gostei de fazer, que é partilhar conhecimentos, dando espaço a todos aqueles que têm questões, que não conseguem achar as respostas, a virem a mim, que eu possa conseguir responder a cada situação que for de certo dentro dos meus conhecimentos espirituais como coach espiritual. Agora, como nós já sabemos, tudo aquilo que nasce precisa de crescer. Nós precisamos de continuar a alimentar o nosso canal para que possa conseguir trazer respostas àquilo que são as suas preocupações. Iria pedir bastante, como sempre, para que todos aqueles que gostam de ver esse canal a trazer conteúdos possam se subscrever, para que juntos possamos continuar a alimentá-lo. Trouxemos mais uma dica, ou trouxemos mais um ponto dentro daquilo que são as preocupações que têm sido nos trazidos por internautas que acompanham o nosso canal. Eis aí a questão. Será que é importante que haja um mentor espiritual na vida de um ser humano? Será que é importante que haja um mentor espiritual na família de alguém? Ou seja, nas nossas famílias? Deixe-me eu voltar um pouco atrás para podermos conseguirmos ver as respostas do modo correto. No passado, as tribos africanas, como muitas outras que existem no mundo, viviam se orientando mais da espiritualidade antes de muito acesso que nós podíamos ganhar da modernidade. Então, as pessoas se orientavam através de visões, sonhos, e tinham instintos que conectavam-as muito mais à própria natureza do que tem sido ultimamente. Era muito conhecida a existência de planos de família que eram exercidos por chamados especialistas espirituais, que eram os curandeiros da família, que eram os que orientavam aquilo que eram as próprias orientações da espiritualidade da mesma família. Antigamente as pessoas faziam cerimônias para os seus ancestrais. Antigamente as pessoas conseguiam comunicar-se melhor com a sua espiritualidade familiar, porque nós temos a espiritualidade como tal, é uma natureza nossa. Mas cada família tem o seu posicionamento dentro dessa espiritualidade. Temos famílias que carregam a liderança através dessa mesma espiritualidade, que chama-se de uma família de líderes, de onde vem o alinhamento daquilo que chamamos disso Itakazel, que é a parte que soma um Govene, soma um Nyanda, soma um Mutemba, soma muitos outros apelidos que pertencem a essa hierarquia de tradição de líderes. Isso tudo está envolvido na espiritualidade. Depois temos outros apelidos, que são esses que vão se coligarem aos Mundanis, os Macheles, acessivamente. Toda essa componente desses apelidos tem o seu significado e o seu potencial espiritual, que diferencia-os de uma outra linhagem e de outra. Para dizer que dentro de onde existe, por exemplo, um Kossa, o Kossa pode estar coligado a um Langa, por motivos espirituais, esses apelidos terem uma ligação de fortaleza, de liderança ou de um certo poder específico. Então, naquela altura, havia mentores espirituais que sabiam identificar o poder dessas famílias e trabalhava-se no sentido das mesmas famílias saberem como cultivarem essa espiritualidade para que esse poder pudesse fluir. Razão pela qual havia muitas famílias que eram muito protegidas, tinham tudo sem precisarem de andarem nos pactos, sem precisarem de andarem nos erros. Razão pela qual que nos tais tempos, esses nessa altura, quando os filhos tivessem que se casarem com apelidos de fora, então os pais dessa forma saíam e juntavam-se para poderem perceber se a união de Langa e a união de um governo podem criar podem criar um potencial equilibrado daquilo que são os interesses da família em questão que vai receber a noiva.
ou não. Se houvesse um desequilíbrio, eles tentavam apanhar as respostas através do mentor espiritual e as coisas andavam. Razão pela qual nem os divórcios naquela altura não eram muito cheios quanto agora tem sido. As famílias eram mais sólidas e robustas do que tem sido ultimamente. Temos tido, infelizmente, mais interpretações daquilo que é a nossa tradição, que era a prática que mais predominava naquela altura, que até hoje ela está cá, quando se diz que é tudo aquilo que envolve espiritualidade, envolve a tradição, envolve a ancestralidade, é algo repudiável. Vamos lá voltar ao tempo. Antes de existirem as intervenções vindouras, nesse caso, estaríamos a falar da questão de crenças do estrangeiro. Como é que as vidas eram lá geridas? Hoje em dia, temos famílias muito abastadas que têm lá um psicólogo como um mentor da família. Tem lá o que chamaríamos de um médico convencional, que é aquele que cuida de todos os assuntos da família. Mas em algum momento, principalmente quando é o nosso país, que é o Moçambique, esse belo Moçambique que nós temos, não se nunca fala mais da questão do mentor espiritual tradicional. Será que já paramos para pensar o quanto isso pode criar um desequilíbrio? Será que as crenças que nós agora temos, elas como as mais corretas, estarão a nos beneficiar? Esse desequilíbrio da existência desses mentores tradicionais que lá existiam, será que não estão a fazer faltar alguma coisa nas nossas vidas? Acho que é um tempo que dava para a gente parar e pensar um pouco nessa questão. Em algum momento, infelizmente, no nosso país, alguém precisa, porque há coisas que ninguém ensina. Quando algo está errado, a pessoa acaba sentindo que precisa realmente do mentor espiritual, tem que ir escondido. Mas vai lá chegar. Será que não seria melhor um desses dias alguém parar com muito orgulho e dizer: olha, eu fui parar, tomei banho em casa de um médico tradicional e consegui êxito? Porque muitos existem aqui em Moçambique que passam por esses tratamentos. Mas infelizmente, por causa do tipo de práticas locais que são mais europeias, mais americanas do que aquilo que são as nossas, como africanos ou como moçambicanos, não se fazem verificar muito. Convido-vos a passearem um pouco nessas Europas, vão descobrir que essas Europas têm até bibliotecas da espiritualidade, onde a pessoa, ela sem precisar de ser uma pessoa vidente, pode entender exatamente o que é a espiritualidade e até onde é que vai essa espiritualidade. Os mesmos que cá vieram nos ensinaram que a nossa comunicação ancestral estava errada, eles lá têm essas bibliotecas que nós aqui não temos. As mesmas pessoas que nos ensinaram que nós temos que termos mentores espirituais divisionistas ainda contêm aquilo que são as bibliotecas que lhes ensinam a saberem viver com essa espiritualidade, e são pessoas que têm um conhecimento muito mais avançado sobre a espiritualidade em relação a nós, que somos o berço da humanidade. Será que não é tempo da gente parar e pensar um pouco se na verdade estamos a sair em vantagem, irmos aonde devíamos ir, sem nos escondermos, e ainda temos orgulho de termos tomado um bom banho com as nossas ervas africanas e termos sido aquela pessoa que conseguiu em algum momento sentir o vento forte bater daquilo que é a sua ancestralidade? Espero não ferir sensibilidades, mas é uma questão que eu creio tanto, porque o mundo é vasto e a gente pode até viajar um pouco mais e ver como é que são as recepções de mentores espirituais tradicionais em alguns pontos de fora em relação aos nossos pontos. E o mais engraçado é que no nosso belo Moçambique, o uso do mentor espiritual tradicional tem sido muito mais forte em relação a muitos países que até usam esse lado abertamente. Então, eu preciso que pensemos um pouco nessa parte daquilo que é a importância. Talvez nos próximos anos os nossos filhos pudessem ter orgulho de serem chamados de mandengas, serem chamados de maçavaçavanes, serem chamados de Nwangonzwane, que são aqueles nomes que nós tínhamos lá, que nos davam o Estado, que era importante de nós nos sentirmos orgulhosamente quem somos. Vamos pensar um pouco nisso e vamos voltar
a ver que realmente possamos ter um encontro com nós mesmos. Mais uma dica deixada, mas também uma análise de consciência que está lá para a gente poder se fazer. Aí vai um forte abraço do vosso coach espiritual, Mateus Goven, aquele que sempre está cá presente para poder acolher as vossas preocupações. Estamos juntos. Valeu!